Forças resultantes, pessoal. Vamos ler, estudar, analisar, refletir e, acima de tudo, guardar essas informações e relacionar ela com o nosso dia a dia. Na figura a seguir, temos duas pessoas empurrando um guarda-roupa. Lembrando que isso é a aula de número 7, se o espírito não me engana. Na figura a seguir, temos duas pessoas empurrando um guarda-roupa. Cada pessoa empurra o guarda-roupa para um lado diferente, supondo que as forças aplicadas no guarda-roupa sejam iguais. Qual força resultante está atuando sobre o guarda-roupa? 0 Newton. Certo! Se duas pessoas empurram um objeto com força de mesmo módulo, mas sentidos opostos, o efeito é o mesmo de não haver forças atuando. Veja o que está acontecendo aqui. Estirei. Na figura abaixo, o cavalo faz uma força na carroça para a direita e a carroça faz uma força no cavalo para a esquerda, ambas com a mesma intensidade. O fato do cavalo conseguir mover a carroça contraria a terceira lei de Newton, sim ou não? Não. Ótimo. O conceito de força resultante não cabe nessa situação, porque a carroça aplica uma força no cavalo e o cavalo uma força na carroça. O cálculo da força resultante é usado em forças que agem no mesmo corpo, tá? Força resultante. Aqui são corpos diferentes. Como assim? Como na situação anterior, em que dois homens aplicavam duas forças no mesmo guarda-roupa. Suponha que este transporte está recebendo apenas uma força de 100 newton. Do menino de vermelho, uma força de 40 newton. Do menino azul. Qual o valor da força resultante que atua neste transporte? Então, mesma direção e sentidos opostos, Não, mesma direção e o mesmo sentido. Essas forças, elas estão uma concorrendo com a outra. Vamos lá. 10 newton de menino de vermelho e 40 o menino azul. Vamos somar 140 newton. Muito bem! Como as duas forças estão contribuindo uma com a outra, estas forças devem ser somadas para encontrarmos a resultante. Cálculo da força resultante da interação entre forças com o mesmo sentido. Cálculo da força resultante na interação entre as forças com mesma direção. Primeiro, quando estão no mesmo sentido, força e mesmo sentido se contribuem. Por isso, a resultante é dada pela soma dessas duas forças. Força resultante F1 mais F2. Quando estão em sentidos opostos, forças em sentidos opostos se desfavorecem. Por isso, a resultante é dada pela subtração dessas forças. A força resultante seria a subtração entre F1 e entre F2. Continuar? Legal. Você conseguiu entender em que situações devemos calcular a força resultante? Sim, continua. Agora que você compreendeu tudo até aqui, responda qual força resultante age na mola, considerando que a menina empurra a mola com uma força de 90 newtons e o menino empurra com uma força de 60 newtons. Então, essas forças vai ser positiva e uma negativa. 90 newtons, a menina 60. Subtraindo 90, tirando 60. 90, tirando 60, 30. 30 newtons. Excelente! Como elas estão em sentidos opostos, a força resultante é o valor da subtração entre as duas. 90 newton menos 60 newton, que dá 30 newton. Como vimos, quando exercemos uma força, recebemos outra, formando assim o par de ação e reação anunciada pela terceira lei de Newton. A força-peso atua neste mesmo vaso abaixo. Para que este não afunde, surge uma força normal aplicada no vaso pela superfície da mesa. Neste caso, a força normal é a reação da força-peso. Observe aí a amarelinha, a força normal, que o solo está fazendo, a superfície da mesa está fazendo. E a setinha vermelha está representando a força-peso.
Nesse caso, a força normal e a de reação, ou seja, a pergunta quer saber se a força peso e a força normal. Neste caso, a força normal é a reação da força peso? Não. Exato, como vimos, as forças que formam um par de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Na situação da figura, a força peso e a normal, que está atuando apenas no vaso. Neste caso, a terra atrai o vaso. Esta é a ação. E o vaso atrai a terra, sendo assim a reação. Você agora consegue interpretar o resultado da atuação de duas forças agindo no mesmo objeto. Insista nos estudos, você vai longe.